gótica foi uma fase artística que teve início na França por volta de 1140 e logo se espalhou pela Europa Ocidental. Esse movimento ele marcou a Baixa Idade Média e durou até o século XV em regiões como a França e a Itália e até o século XVI em países como a Alemanha e a Inglaterra. Além disso, esse movimento ele também sucedeu o chamado estilo românico, que era marcado por construções pesadas, que tinha como características muros grossos, janelas pequenas e também a pouca iluminação, que refletia o medo e a instabilidade da sociedade daquela época. Ainda naquela época, a Igreja Católica era muito poderosa e uma das principais formas de demonstrar todo esse poder era através das catedrais. Isso, somado ao surgimento da burguesia, ao crescimento dos burgos e também ao surgimento das universidades, foram fatores fundamentais para o desenvolvimento da arte gótica. Bom, a arte gótica, basicamente, ela mostrava como a sociedade ela estava mudando. As catedrais, elas eram bem altas, elas pareciam ser mais leves, com arcos pontudos, estruturas cruzadas e apoio do lado de fora. Esses detalhes, eles ajudavam a colocar os vitrais coloridos e as janelas grandes em formas de flor que eram chamadas de rosáceas. Essas imagens, elas ensinavam a religião para as pessoas que, em sua grande maioria, não sabiam ler. As esculturas e as pinturas, elas também mudaram. Elas continuaram a ser religiosas, mas agora elas começaram a mostrar mais sentimentos e pareciam ser mais reais. Mesmo sendo arte voltada para Deus, as pessoas elas começaram a se interessar pelo ser humano e pelas suas emoções. Então foi no século XV que a arte gótica ela perdeu espaço e a nova arte começou a se interessar mais pelas pessoas, pela razão e pelo modelo antigo da Grécia e de Roma. Claudius Luther foi um escultor flamengo que trabalhou na corte de Borgonha. Ele ficou muito conhecido pela sua obra Poço de Moisés, que marca o início do realismo no norte da Europa. Lorenzo Maitani foi um arquiteto e escultor italiano responsável pela fachada da Catedral Orvieto, que é uma das mais importantes da arte gótica italiana. Simone Martini, de 1884 a 1348, Escola de Siena Gótica Internacional. Sua obra, Maestra de 1315, localizada no Palácio Público de Siena, caracteriza grande fresco a representar uma Virgem Maria entronizada com o Menino Jesus, rodeada por anjos e santos. Feita para a sala do Congresso da cidade de Siena, representando a proteção de Virgem Maria sobre Siena. Detalhes ornamentais, cores ricas e um caráter devocional e político. Jean Pucelle, 1300 a.C. a 1355, miniaturas francesas góticas internacionais, Horas de Jeanne, 1324 a.C., local Tecoises Metropolitan Museum of Art em Nova York. Características principais de sua obra é o livro de horas encomendado por Carlos IV na França para sua esposa Jeanne. Miniaturas com cenas bíblicas, imagens decoradas, técnica refinada de tons cinzas que imitam a estrutura, com detalhes minuciosos. Misturas de cenas religiosas com cenas profanas e humorísticas na imagem típico do gótico. Górgolas são geralmente animais fantásticos, alongados por seu comprimento, determina a distância da água direcionada da parede. Górgolas, especialmente na Idade Média, na Europa, eram ordenadas com figuras monstruosas, humanas ou animalescas. Comumente presente em arquitetura gótica, país representante de arquitetura gótica. O termo se origina do francês, originado do gargalo ou da garganta. Acredita-se que górgolas eram colocadas nas catedrais medievais no ano de 1500 para indicar que o demônio nunca dormia. Existia a vigilância contínua das pessoas, mesmo nos locais sagrados. Uma quimera ou uma figura grotesca é um tipo de escultura similar que não funciona como desgradados, funciona artísticas e ornamentais. Elas também são popularmente conhecidas como gárgulas. Agora, eu e a Júlia, nós iremos dizer sobre como a arte gótica influencia nos dias de hoje. Primeiramente, a gente tem que entender que a arte gótica não se limita apenas ao meio religioso, mas também como uma forma de se expressar, como uma forma de vestimenta, na cultura e em diversos outros âmbitos. Um fator crucial que a gente pode citar é que a partir da década de 80 as pessoas começaram a se vestir como inspiração da arte gótica, com utilização de roupas pretas, maquiagens escuras e etc.
Um fato também muito importante de se ressaltar é que as pessoas costumavam também utilizar crucifixos, tanto em colares como em pulseiras e etc. Bom, a arte gótica influenciou na criação de vários movimentos artísticos e culturais presentes na atualidade. Um deles foi a criação da subcultura gótica, que pegou a estética da arte gótica existente no período medieval e trouxe para o seu movimento. Ela surgiu em meados dos anos 70, após a era punk, e está presente até hoje em movimentos artísticos, tanto no cinema, na moda e entre outras áreas. E puxou mais para o tom sombrio e sobrenatural as suas formas de se expressar. E esse movimento ganhou muita força após a era do romantismo na Europa. Bom, eu vou falar sobre Giotto de Bondone. Ele foi um dos maiores pintores e arquitetos italianos que havia na época da Idade Média. Ele nasceu no ano de 1267, na cidade de Florença, e morreu em 1337. Giotto, ele revolucionou a arte europeia ao romper com estilos bizantinos e introduzir um novo modo de ver, na observação direta de natureza e nas emoções humanas, que ele, através de sua arte, ele expressava por ali. Giotto, ele organizava episódios religiosos que eram em sequências com visuais claras e dramáticas. E a gente tem como exemplo, a obra dele mais famosa, que é A Lamentação por Cristo Morto. Essa obra, ela foi um marco de transição entre a arte medieval e o Renascimento, e ela faz parte de um ciclo de cerca de 38 afrescos que retratam a vida da Virgem Mãe Maria e de Jesus Cristo. Observando a obra, nós podemos ver que as figuras, elas apresentam dor realista e dramática. Algumas até com desespero, outras se curvam sobre o corpo de Cristo. E a dinâmica de Giotto é que ele usava linhas diagonais, como a rocha inclinada, para guiar o olhar até Cristo. E os personagens também não apenas olham para Jesus, mas interagem entre si, criando um sentimento de luto coletivo e de tristeza por estar acontecendo ali.